Deixa eu te dizer, vamos para mais um episódio Deixa Quieto. Seja muito bem-vindo a esse podcast que sai de tudo dessa cabecinha aqui que Deus deu. O episódio de hoje vai ser sobre uma revolta, a revolta da galinha preta. Sabia, não? Não acredito. Então, deixa eu dizer, tudo isso com apoio da Cervejaria Raf e do Frango do Pote. Te aguardo, só aguardar. Vem a vinheta! Olha só, é o seguinte, quando o Império caiu e a República foi proclamada, surge a ideia de federação. Uma influência muito forte dos Estados Unidos se faz no Brasil nesse momento. É assim que nasce o primeiro nome do Brasil, Estados Unidos do Brasil. O primeiro nome da República, né? Que antigamente, antes disso, o Brasil era chamado Império do Brasil. Aí agora passou a ser chamado de Estados Unidos do Brasil. Hoje, República Federativa do Brasil. Só que no início do século XX, essa ideia de federalismo como do positivismo, que é história aí para um outro podcast, para uma outra conversa, foi muito forte no Brasil, trazida principalmente pelo Exército, trazida pelos militares, que representavam o setor médio, a classe média brasileira, a ideia de um dinamismo, tanto do ponto de vista profissional como intelectual. Nesse momento, os militares do Exército, eles eram médicos, advogados, engenheiros, então o dinamismo dessa classe, desse setor médio e urbano brasileiro se fazia no Exército e foram eles que trouxeram essas perspectivas republicanas, no caso do federalismo. Para quem não sabe, a ideia de federação surge nos Estados Unidos no processo de formação dos Estados Unidos. Por isso o nome, Estados Unidos. Eram 13 colônias que se uniram, lutaram juntas lá contra a Inglaterra e depois disso se transformaram em um país, conservando autonomia, independência, identidade própria. O Brasil vai herdar essa característica e nisso vai surgir na Primeira República, que é o nome que a gente dá a esse período, a identidade dos estados. Não era bem uma identidade nacional, uma identidade geral, como ser brasileiro e o que é ser brasileiro. Pelo contrário, era antes de tudo o que é ser mineiro, paulista, potiguar, capixaba, é de onde surge, por exemplo, esses nomes, esses apelidozinhos. É o carioca, é o fluminense, é o paulista ligado aos bandeirantes e é também a história do Rio Grande do Norte, do Mato Grosso, a história local, a geografia local passam a ser enormemente valorizadas nesse momento. São, na realidade, estados independentes e autônomos que se uniram na formação de um país maior chamado de Brasil. Isso, na realidade, do ponto de vista teórico, foi muito bom. Do ponto de vista filosófico, foi legal. Claro que favoreceu o poder de elites locais, favoreceu o local de grupos políticos que controlavam as economias locais, que nós chamamos hoje de oligarquias. Ao contrário do que muita gente pensa, esses grupos não são necessariamente familiares. Eles podem ser familiares, mas não necessariamente. O que os une são interesses comuns e um setor econômico que eles fazem parte. Nesse momento, o Brasil passa a ser pensado do âmbito local em detrimento do central, em detrimento do geral. E isso gerou situações muito complicadas. O Brasil deixou de ser pensado como uma nação, o Brasil deixou de ser pensado como um Estado para ser pensado em âmbito local, favorecendo todo tipo de situação ligada à corrupção, ao patrimonialismo, a de que maneira esses grupos usavam a máquina do Estado em benefício próprio, acabando dominando o país inteiro, principalmente as oligarquias paulista e mineira. Esse conceito acabou gerando um desprestígio, uma desagregação, uma fragilização das economias dos demais estados. Santa Catarina, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte foram assolados por esse poder das oligarquias paulista e mineira e o negócio não deu muito certo não, viu? Até hoje o Brasil paga por essa questão. Claro que o discurso é interessante quando você percebe que dá a ideia de democracia, de liberdade, de autonomia, mas não é bem assim. É como você usa isso, é de que maneira você arregimenta as constituições que existiram no Brasil, a lei em benefício desses grupos, justificando a ideia de democracia, a ideia de liberdade, a ideia de
autonomia. Então, cuidado com o discurso. Então, cuidado da maneira que é apresentado a você. Muitas vezes a informação ela é correta, mas como você lida com ela é que é um problema e é uma situação. São Paulo e Minas e suas elites estavam muito mais interessadas em beneficiar-se do que beneficiar o Brasil ou pensar o Brasil do ponto de vista estratégico. O café se torna o grande produto e quem o produz. Quem está à margem desse processo, que são as demais oligarquias, ficavam suscetíveis a esse poder federal e a esse poder desses grupos. Claro que essas elites locais foram compradas. Essas elites locais passavam a ter benefícios tanto de cargos públicos como de promessas de não interferência do poder central em âmbito local. Sendo assim, começam a ser pensadas histórias locais. O Brasil vai se expandindo territorialmente por países próximos, por países fronteiriços. O Acre, por exemplo, é a melhor característica que a gente tem, a melhor materialização disso é o Acre. Quando a gente retira o Acre da Bolívia, quando o Brasil retira da Bolívia, dentro de um processo que tinha o apoio dos Estados Unidos, o apoio da Inglaterra e o envio de uma população para povoar o território, explorar o látex, explorar a borracha, que era uma das bases da economia mundial até esse boom do petróleo, dos polímeros. A borracha ela era retirada da seiva da seringueira, que é o látex. E aquela região era uma grande produtora. O Brasil, como aliado dos Estados Unidos, aliado tradicional da Inglaterra, ele vai ter o apoio dessas grandes nações, retira o Acre, uma promessa de construção de estradas. Esses estados precisam, então, de uma história. Eles precisam de um passado para criar uma identidade, para dar a ideia de que eles existem, para dar a ideia que eles sempre existiram, para criar aquela personalidade que cada estado tem. Aí você diz, ó, o paulista pensa assim, come assim. O mineiro pensa assim, come assim. O norte rio-grandense é chamado de potiguar. Essa potiguaridade, que é advinda, o nome é advindo da presença de uma população indígena chamada de potiguares, os comedores de camarão. É daí que o norte rio-grandense passa a chamar de papa-girimum. No Espírito Santo, capixaba. Surge uma culinária local, odores, sabores, cores, produtos que vêm a identificar essas pessoas, que vêm a identificar esses indivíduos, construindo sujeitos psicossociais. O que diabo é isso? É aquele cara que, por ter uma profissão, por exemplo, específica, ele pensa de acordo com aquela profissão. Ele ocupa um lugar na sociedade referente àquela profissão. Se ele é pescador, se ele é um carpinteiro, se ele é um professor, se ele é um médico, se ele é um policial, por ser essa profissão, ele se enquadra eticamente, socialmente, politicamente, você já sabendo o que é que ele diz, como ele se comporta. Claro que isso não é bem assim. Mas esses estereótipos sociais, étnicos, culturais, alimentares são estabelecidos exatamente nessa perspectiva, nesse momento, em âmbito local. E nisso você tem disputas territoriais entre os estados. Uma das revoltas mais significativas que o Brasil teve na Primeira República é o que nós chamamos de Revolta do Contestado, um movimento messiânico que acontece exatamente em um espaço disputado territorialmente entre o Paraná e Santa Catarina, formando um bolsão de miséria. As populações pobres não têm acesso nem ao poder público de um estado, nem do outro estado, ficando sozinhas, e a gente sabe que não existe vacância no poder. O poder é epitelial. A partir do momento que um estado, nem o outro, assumiam publicamente a administração daquele espaço, surgem lideranças autônomas, lideranças independentes, que naquele caso lá foi um beato. Por isso que o movimento é um movimento messiânico, que oferece, como lá em Canudos, na Bahia, a ideia de salvação, de proteção das pessoas, a ideia que Deus escolheu aquele terreno, aquele território, aquele espaço como um lugar sagrado para aquelas pessoas morarem e que ninguém vai retirá-las de lá. E aí vem um desdobramento. Mas o nosso podcast de hoje, o nosso episódio de hoje, a nossa conversa do Deixe Quieto de hoje, está associada a uma revolta que aconteceu no Rio Grande do Norte, nesse contexto, causado pela disputa territorial entre esses estados. E que, no caso do Rio Grande do Norte, acabou criando uma identidade, que no caso do Rio Grande do Norte criou o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Esse conflito se dá com o estado do Ceará.
tradicionalmente um produtor de carne, um produtor de sal, mas que estava de olho nas salinas do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte, historicamente, o estado potiguar, historicamente, é um dos maiores e mais significativos produtores de sal do mundo. E isso acontece desde o período colonial. Uma questão ecológica ligada às praias, à salinização, ventilação, iluminação, a quantidade de dias que o sol brilha nas terras potiguares, tudo isso influencia, tudo isso gerou esse conceito, essa ideia do Rio Grande do Norte como grande produtor de sal. Só que o Ceará, em plena expansão, em pleno desenvolvimento, olha para o Rio Grande do Norte e diz: rapaz, essas salinhas aí bem que podiam ser minhas, né? Com esse sal, eu ia fazer uma produção de carne charque. Com esse sal, eu ia ter uma produção aqui de um produto primário que eu poderia consumir e vender para o país inteiro e para o mundo inteiro. Então, o Rio Grande do Norte começou a ser ameaçado pelo todo-poderoso, naquele período, Estado do Ceará, que ainda é. Né? Ainda é. E o Estado do Ceará disse: ó, esse terreno é meu, viu? Essas salinas aí são minhas, viu? Esses troços aí sempre foram meus e agora eu quero, desde o período colonial. E aí o Rio Grande do Norte teve que juntar toda uma documentação. Na época, o governador do estado era um cara chamado Tavares de Lira, ligado às oligarquias que governavam o Rio Grande do Norte no período, no caso, os Albuquerque e Maranhão. E Tavares de Lira junta toda essa documentação e sabe quem é que esse cara chama para ser o advogado do Rio Grande do Norte? Cabeção Rui Barbosa. Candidato à presidência da República, um dos maiores intelectuais da história brasileira, um cara envolvido na política da Primeira República até os ossos, e Rui Barbosa foi contratado pelo Rio Grande do Norte, só não foi pago. Mentira, foi pago sim, mas foi pago depois. E Rui Barbosa organiza essa documentação, provando que as salinas que fazem fronteira com o Rio Grande do Norte e o Ceará ali, elas pertenciam ao pequeno estado do Rio Grande do Norte, ao pequeno estado potiguar, desde o período colonial, que não tinha nada com o Ceará. A grande consequência disso é a consolidação dos territórios do Ceará e dos territórios do Rio Grande do Norte, o estabelecimento de fronteiras definitivas e, no caso do Rio Grande do Norte, a criação do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, uma instituição cultural mais antiga do estado potiguar, que guarda um acervo em livros, em documentos raríssimos e importantíssimos. Um local que também é um museu e está no mesmo prédio que foi aberto, que foi iniciado no início do século XX. Mas o que diabo eu tô falando para poder chegar na revolta da galinha preta? É assim. Quando o Ceará diz que vai se apropriar das terras do Rio Grande do Norte, há um envio de tropas da própria polícia cearense, da guarda naquela época, da guarda civil, para se apropriar do território. O Rio Grande do Norte não tinha tantas condições e foi pego de surpresa. E quando veio a notícia da invasão, adivinha o que é que mandam para a região? O Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros foi mandado no início do século XX para a região de Grossos, por isso o nome da questão, dessa situação de conflito territorial entre o Rio Grande do Norte e o Ceará é chamada de questão de Grossos, uma das regiões de maior produção, um dos locais de maior produção de sal. E aí os bombeiros chegam. A população da região nem sabia o que diabo era direito o Corpo de Bombeiros, quanto mais a insígnia que os bombeiros eles usavam ali, que é uma fênix. Na mitologia grega, a fênix é uma ave que, quando vai morrer, ela se incendeia, se explode lá, tal, e das cinzas nasce outra fênix. Na mitologia, é para dar a ideia da permanência, da longevidade, da eternidade, da renovação constante, do nascimento do indivíduo, das próprias cinzas, de suas dificuldades, do fogo que te consome, que também te cria. A fênix é muito significativa e aparece também em outros países, em outros momentos da história, como o próprio Império Austríaco, o Império Austro-Húngaro, o Sacro Império Romano-Germânico, que aí, no caso, é uma fênix de duas cabeças. Todo mundo já viu isso em algum lugar. Só não sabe que aquilo que você viu é isso que eu estou dizendo. Marcas de roupa possuem isso também. Só que aí a população de Grossos, no início do século XX, não tem a menor ideia do que diabo era aquilo. Apenas que ali era uma ave, se via que era uma ave, e essa ave era preta.
E aí a população começou a falar que aquela revolta era a revolta da galinha preta. Era o batalhão das galinhas pretas que tinha vindo da cidade do Natal, que tinha vindo da capital, para salvar o pessoal de Grossos, da região de Mossoró, de toda a Areia Branca, da região dos cearenses. E aí essa revolta territorial, que a gente conhece como Questão de Grossos, acaba sendo conhecido como a Revolta da Galinha Preta. O pessoal de Mossoró, o pessoal de Grossos, o pessoal que morava naquela região, acabou pensando que era o Batalhão da Galinha Preta, desde que a galinha era apenas a boa e velha fênix mitológica. E aí, enriquecendo com você, aqui no Deixe Quieto. Siga as nossas redes sociais, o @prof.henriquelucena, o @prof.cleibinhomoura, o @prof.claraminervino. É a nossa equipe de produção que constrói, que elabora, que escolhe os temas da melhor maneira para você. Espero que tenha gostado desse episódio, como dos demais. Nos siga e deixa seu comentário aí, que eu te respondo assim que der. No mais, deixa quieto.